Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Live do Evangelho. Elô Lima Verde, bem-vinda. Boa noite, Penélope também. Jaci Ferrari, Karina Paz, Edna Duarte, boa noite. Mariana, Rosângela, Giovanni Murta, boa noite. Luiz Scafa, sempre presente, boa noite. Oi, Sônia, boa noite. Sali Araújo, tudo bom, querida? Boa noite. Tosto também, sempre presente, boa noite. Duarte. Shirley Castro aqui também dando seu boa noite. A nossa querida Rociane Diniz, super Rociane. Malu também sempre por aqui, bem-vindos. Eliette, Keila Cacau, mais uma presença que se repete, que bom. Mariana, Bárbara, olá querida Bárbara, boa noite. Terezinha, Silvia, Carlinha, Isabelle Everdosa, boa noite. Olha, temos uma xará aqui, Caroline, boa noite. Lindo nome seu. Todos bem-vindos. Cláudia Germano também sempre presente. Fátima Maria. Querida Graça Dantas, bem-vinda. Camila, meu bolo de chocolate. Gente, encomendem bolo aí, é maravilhoso. Rociane, você aqui falando. Ítala Zula, Maria Eliane. Bem-vindo todos. André Barbosa, Mel Fontinelli, Zula Pinheiro. Obrigada, Bárbara. Alexandra, oi Alexandra. Muita gente aqui eu até reconheço, que legal, bem-vindos todos. Prazer mesmo recebê-los nessa live do JEP, uma live do Evangelho, que está acontecendo todas as quartas-feiras no @jep.oficial, mesmo já tendo reaberto no JEP, nas sedes do JEP, tanto Piedade como Água Fria, a atividade do atendimento espiritual que funciona às quartas e quintas-feiras. Quem quiser um acompanhamento presencial, o estudo do Evangelho em grupo, com os devidos cuidados, com o devido distanciamento, vá às sedes do JEP. Lá tem também a água fluidificada, a aplicação de passes em seguida, o diálogo fraterno, tudo isso acontecendo nas sedes do JEP. Estão todos convidados. E aqui nós prosseguimos com os que não estão podendo sair de casa, com quem ainda não se sente seguro para isso. E enquanto pudermos, estaremos nessa conexão. Então, bem-vindos todos. Também avisamos, gente, para quem ainda não fez, que as matrículas do ESD estão acabando já, né? Juntamente com o mês de agosto, que termina na segunda-feira da próxima semana. E quem quiser se matricular no estudo sistematizado da doutrina espírita, entra no site do JEP ou vá aqui mesmo, né, no nosso feed aqui do Instagram e dá uma olhada, porque lá tem o WhatsApp do JEP para que você faça a sua matrícula e possa participar, entrar ainda em alguma turma que esteja acontecendo de estudo da doutrina espírita. As turmas acontecem às terças-feiras ou aos sábados. São vários horários, vocês podem dar uma olhada aqui no feed. Aqui nós temos vários anúncios do que está acontecendo no JEP. Gente, também, sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma live especial. Vai ser o espetáculo Anônimos, de Sidney Malveira, sexta agora, dia 28, às 20 horas, no @jep.oficial. Estão todos convidados para esse espetáculo. Então vamos aqui chegando todos nós, que vamos participar
desse encontro, dessa noite. Nossas boas-vindas a todos. Costumeiramente, depois da mensagem de abertura, eu faço uma explanação sobre uma passagem do Evangelho, uns 20 minutos mais ou menos, e em seguida abro para ler aqui as colocações de vocês, os acréscimos, as perguntas. É claro que não poderei responder a todos, mas na medida do possível a gente vai movimentando e acaba sendo um diálogo aqui entre nós que acontece, apresentando um pouco da versão espírita, da visão espírita do Evangelho de Jesus. Então aqui nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, vai ter relação com a nossa mensagem do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho é honrar pai e mãe, é um Evangelho muito interessante. E eu vou começar lendo aqui do livro Parnaso de Além Túmulo, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos. Eu vou começar lendo uma poesia de Júlio Diniz, um poeta português de 1839, mas a poesia já é do século XX, pela psicografia de Chico Xavier. O esposo da pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza. Num canto doce e singelo, a abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai aos céus sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E sobretudo ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, nem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Lida então essa mensagem de abertura sobre Francisco de Assis, esse poema belíssimo, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos aqui dar início ao comentário da lição do Evangelho dessa noite. Oi Maria, arquiteta, você chegou, seja bem-vinda. E Álvaro Neto, sempre presente também, muito bem-vindo, meu amigo. Aqui a lição de hoje é a primeira do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela se chama Piedade Filial. O capítulo é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo se inicia com uma passagem de Marcos 10:19, que coincide com Lucas 18, versículo 20,
e Mateus 19, versículos 18 e 19. Diz assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E do Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Como de praxe em o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos são abertos com passagens do Evangelho. Aqui nós temos uma passagem que é do Antigo Testamento, do Decálogo, que é onde é colocado pela primeira vez esse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em seguida, nós temos os comentários de Allan Kardec, às vezes uma outra passagem de Jesus, outros comentários de Kardec, e por fim, psicografias de espíritos, numa parte que Kardec intitula Instruções dos Espíritos. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo é assim organizado. Então esse Evangelho são interpretações espíritas do Evangelho de Jesus, que está contido por 4 autores na Bíblia, a Bíblia que todos nós conhecemos. E essa lição de hoje é uma interpretação de Allan Kardec, que se chama Piedade Filial. Nessa lição, Kardec vai falando da importância do que ele entende, né, do que é honrar pai e mãe, da importância desse mandamento ele vai falando. Nessa passagem, ele diz que honrar o pai e a mãe é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Então, é como que uma necessidade nossa honrar pai e mãe. E ele vai explicando o que entende por honrar, né? O que seria honrar pai e mãe? Kardec coloca assim: não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E aí alguém vai lembrar, nem sempre os pais foram tão cuidadosos, às vezes os pais fizeram muito mal aos filhos, e grande parte dos nossos traumas acontecem na infância e tem relação com os nossos pais. E então, Kardec diz que se Jesus diz que é para a gente amar os nossos inimigos, né, relevar o mal que eles nos tenham feito, pelo menos nos esforçar nesse sentido, em direção aos pais, isso pode ser até feito com muito mais empenho. Amar os nossos pais, apesar dos erros que eles possam ter cometido. Honrar esses que nos trouxeram ao mundo, honrar a herança que eles nos deram, genética que seja, a vida, e deixar que Deus, segundo Kardec, possa fazer a avaliação do ato de cada um deles, do que eles fizeram no processo da nossa educação. Que a gente faz a nossa parte. E isso Kardec vai dizendo é o que se deve fazer com todas as pessoas e, é claro, com os nossos pais ainda mais. Tem uma passagem também que me chamou a atenção aqui, lendo essa lição, essa passagem do Evangelho, que é o item 3 do capítulo 14, e eu li também o item 4, que ele diz assim: ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Eu pontuei essa parte para fazer aqui uma ressalva, né? Lembrar a todos nós que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro atual, né, nos seus ensinos morais, mas é um livro cuja linguagem é a do século XIX, que é quando ele é lançado. E essa linguagem, é claro, ela traduz a cultura da época também, os valores da época. Então a ideia de Deus punindo as pessoas, né, que fizeram mal com o mal, é uma ideia culturalmente estabelecida, que é uma leitura
que nós poderíamos dizer um tanto mal feita, exagerada, da lei de causa e efeito. O que isso quer dizer? Na verdade, quer dizer que tudo que a gente faz de mal no mundo, toda ação que a gente perpetra no mundo, tudo que a gente realiza traz uma reação, traz um retorno que a gente sente. Então, toda ação nossa tem uma reação, não só na física, como também espiritualmente falando. Mas essa reação, gente, não é uma punição, é uma lei da natureza. Então, tudo que eu faço, toda ação, ela reverbera, ela continua, ela se propaga no mundo, como uma pedrinha que a gente joga na água. Então, o que vale aqui é a gente pensar que quando a gente semeia o mal, a gente colhe o mal. E a gente semeia o bem, colhe o bem. Então, muitas vezes os pais não souberam se fazer amar pelos filhos. Isso acontece. E os filhos já não têm para com eles, quando crescem, aquele amor e devotamento que a cultura estabelece que tem que ser oferecido gratuitamente. É claro que esses pais estão colhendo também do que plantaram. Muitas vezes, não estou dizendo que todos os pais de filhos ingratos tenham sido dessa forma. Mas essa lei de causa e efeito se estabelece para todos. Mas quando eu também retribuo a alguém que me fez o mal com o mal, eu estou mergulhando a mim mesma nessa energia do mal. E muito mais compensador, muito mais leve é tentar perdoar a partir da compreensão. Que compreensão? A gente sair da nossa infância psicológica e compreender que os nossos pais têm também as suas imaturidades, porque são seres humanos e tiveram naturalmente as suas falhas. E a gente tenta colocar numa balança os ganhos e perdas da nossa história e talvez a maioria das vezes a gente tenha mais ganhos. E mesmo quando nós temos muito sofrimento nessa história com os nossos pais, talvez esse sofrimento tenha nos servido para que a gente aprenda a cultivar alguns valores com os nossos filhos, com o mundo, porque um dia nós fomos vítimas da falta desses valores, como o perdão, a compreensão, a tolerância. E é claro que Jesus diz, é preciso que os escândalos venham, mas ai daquele por quem venha o escândalo, os pais responderão perante a própria vida, perante essa lei de causa e efeito, pelo que quer que tenham feito de mal. Então, deixemos a Deus, diz Kardec, realizar o julgamento, porque nós também somos seres falíveis. E provavelmente os que nos tornamos pais também vamos falhar. Não ousemos imaginar que seremos pais perfeitos, porque aqui nessa terra somos todos espíritos ainda imperfeitos, somos todos aprendizes. E quando nós recebemos filhos, são oportunidades de nos aprimorar, de nos esforçar, porque agora nós temos a responsabilidade de cuidar de uma pessoinha, de dar para essa pessoa o exemplo. É claro que essa pessoa é um espírito por vezes até mais velho do que nós mesmos. Nós temos uma grandiosíssima responsabilidade, porque parece que é nosso filho, mas é filho de Deus. E a gente tem aqui uma missão como pai, como mãe, de orientar, de educar com a pedagogia do amor. A pedagogia do amor é a pedagogia do diálogo, da compreensão, da tolerância, do ensino pelo exemplo. É uma pedagogia muito difícil de exercer porque o pedagogo tem que se educar também. E não vale, nesse contexto, aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porém, gente, eu acho que a gente pode dar para essa passagem também uma interpretação arquetípica. Qual é a diferença? A interpretação que Kardec deu aqui é uma interpretação temporal, ela é localizada no tempo, né? Como funcionam as famílias, relações pais, e ele pontua aqui que esses pais necessariamente não são os pais consanguíneos, mas aqueles que assumem os papéis de pais e seus filhos. Mas nós podemos dar uma interpretação simbólica também para isso. Como assim uma interpretação simbólica? Vamos prestar atenção nessa frase. Honrar pai e mãe.
O que será que significa simbolicamente honrar? E o que significa simbolicamente pai e mãe? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O pai e a mãe são um símbolo de todas as nossas tradições familiares, as culturas das famílias, os valores das famílias são muito representados por aqueles que nos transmitem primeiramente esses valores, o pai e a mãe. Então eles são figuras simbólicas da nossa ancestralidade, das nossas tradições. Vejam, nem sempre essas tradições são as melhores, né? Honrar pai e mãe. O que seria honrar? Pega aqui a palavra honrar também. Honrar seria enobrecer, dar valor, fazer brilhar, ter culto para com, valorizar aquilo, enfim. Isso seria honrar. Então, como é que a gente honra a nossa ancestralidade? Às vezes, a gente herda da família alguns valores que têm que ser modificados, têm que ser transformados, porque são valores ultrapassados no sentido de representarem uma cultura que já não funciona mais. Por exemplo, o racismo. Muitas pessoas são filhos de pais racistas. Porque até algum pouco tempo atrás estava na cultura, né? Ainda está, mas hoje já se tem uma consciência de que o preconceito tem que ser combatido. Então, se os nossos pais nos passaram por herança o preconceito, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente honra a nossa ancestralidade nesse caso? A gente honra a nossa ancestralidade rompendo com os valores errôneos que ela está perpetuando de geração em geração. Entendem? Às vezes, a gente honra os nossos pais se rebelando de uma maneira pacífica, mas nos opondo àquilo que a gente vê que não é o correto. Então Jesus diz também, embora ele diga e repita o mandamento do decálogo, é preciso honrar pai e mãe, Jesus diz assim, aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Então Jesus está se contradizendo? Não. É porque, às vezes, por amor a Jesus, por amor à verdade, porque o que é simbolicamente Jesus? Ele diz, eu sou caminho, verdade e vida. Por amor à verdade, por amor ao caminho do amor que é Jesus, a gente às vezes tem que abandonar determinados valores que nos foram transmitidos por nossos pais, por nossos avós e que vão sendo continuados de geração em geração. E aí a gente abrilhanta a nossa família, a gente tira a nossa família daquele caminho de repetição do erro. Olha que interessante. Pode acontecer, por exemplo, a gente escreveu uma peça, apresentei uma peça ano passado com a comédia cearense, que era a psicanalista surda, de uma jovem, contava a história de uma jovem abusada sexualmente. Muitas vezes acontece, e a gente vê isso na história, principalmente em relação às mulheres, de o abuso ter acontecido com gerações e gerações daquela família. A filha é abusada, a mãe foi abusada, a avó foi abusada, às vezes não o abuso sexual, mas até bem pouco tempo o abuso emocional, e ainda em muitos lugares era aprovado e até aplaudido. O homem, você deixa a sua mulher sair de saia curta? Você deixa a sua mulher falar assim ou fazer assado? Não era desse jeito? Isso é um abuso, não respeita a liberdade da mulher. E isso, para os nossos antepassados, era tranquilo, era o que tinha que ser. Hoje, a gente tem que romper com isso. Não vai ser assim. Eu ensino meu filho a fazer diferente e eu faço diferente quando sou vítima dessa situação. Eu rompo. A minha mãe, digamos, não no meu caso, por exemplo, a minha mãe apanhava do meu pai. O que eu faço? Não vou me sujeitar
a esse padrão de amor que me foi transmitido. Isso não é amor. E eu rompo com isso. A minha mãe aguentou o casamento até o fim, mas eu necessariamente não tenho que fazer isso. Às vezes é preciso que a gente rompa. Então eu chamo a atenção disso porque a gente fica muito pressionado por essa fala e se enche de culpa quando se opõe a determinadas imposições paternas que não são imposições saudáveis. A gente honra respeitando, a gente honra amando, mas amar e respeitar não é necessariamente reproduzir aquele comportamento eternamente ou concordar com isso, ou se sujeitar eternamente àquilo. Às vezes, o honrar pede que a gente faça justamente o diferente. A gente quebre o padrão do erro que tem sido passado de geração em geração. E como exemplo disso, por que eu trouxe a poesia falando de Francisco de Assis? Como exemplo disso, nós temos a figura de Francisco de Assis, a própria figura do Cristo. Jesus tem um momento que está pregando e alguém diz: olha, Senhor, vai ser a próxima lição do Evangelho que será apresentada amanhã nas sedes físicas do JEP. Olha, Senhor, seus irmãos e sua mãe estão aí e desejam falar consigo. E diz lá que os parentes de Jesus achavam que ele estava louco. E Jesus continuou falando e fazendo o que tinha que estar fazendo, porque ele sentia que ali era o seu maior compromisso nesse momento. Então a verdade está acima das regrinhas, né? A gente diz assim, na Bíblia tem: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. E eu posso dizer, a gente pode então repetir essa frase fazendo a seguinte adaptação: as regras que foram feitas para o homem, não o homem feito para as regras. Nós temos que ter consciência da hora de romper com determinadas regras. A gente tem que ser forte para, nesse sentido simbólico, abandonar pai e mãe. E às vezes entender que eles não vão nos entender, que eles não vão concordar, e nem por isso nós deixaremos de amá-los, de prestar assistência a eles, como diz Allan Kardec aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante a gente pensar dessa maneira. Então, quando a gente faz isso, a gente redireciona aquela energia familiar, do campo familiar, na direção do crescimento, do progresso e do amor. Esse deve ser o nosso esforço em honrar pai e mãe. E aí, a história de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele se enamorou da pobreza, né? Como se diz poeticamente. Francisco de Assis, ele era herdeiro, em plena Idade Média, né? De uma grande riqueza conquistada por seu pai em cima das cruzadas. Ele, vendo as cruzadas, o que eram as cruzadas, que eram guerras em nome de Jesus, quando Jesus pregou apenas o amor, se decepcionou profundamente e abandonou as cruzadas e quis abandonar também essas riquezas materiais, porque ele percebeu que as pessoas se corrompiam por causa dessas riquezas materiais. O pai de Francisco não entendeu, se revoltou e disse para Francisco que ele estava dando, porque Francisco começou a distribuir os tecidos da loja do pai aos pobres, ele estava dando o que era seu àqueles pobres. E aí Francisco disse: pois o que é seu, eu lhe devolvo, até mesmo o seu nome. E essa é a famosa cena em que Francisco se despe, inclusive ele se despe, inclusive, daquela vergonha, daquele puritanismo que a gente tem de esconder o nosso corpo como se fosse algo feio, hediondo. E ele se despe, entrega as roupas ao pai e disse: entrego também o seu nome. E Francisco, que era Bernardone, se torna Francisco de Assis, o esposo da pobreza, e vai viver com os pobres, porque ele descobriu que a verdadeira riqueza é a espiritual. Então é preciso muita coragem para isso, porque
Não só abandonar a riqueza, talvez isso seja o menor, mas enfrentar a incompreensão do pai. Aceitar que o pai não o entenda. Aceitar que o pai tenha mágoa dele. E isso é muito difícil às vezes. Então, por amor à verdade, por amor à nossa própria natureza, eu vejo essa história, por exemplo, em pessoas que se descobrem gays, homossexuais, e que às vezes contrariam o pai e a mãe, porque estão assumindo a verdade do seu coração, apesar deles não entenderem. Então isso não é justificativa para que vivam na promiscuidade, porque promiscuidade não é um problema de orientação sexual, mas de comportamento sexual. Existem promíscuos homo e heterossexuais. Que não seja o rompimento, às vezes, o aborrecimento dos pais, uma justificativa para que ninguém, independente de orientação sexual, seja promíscuo, claro. Mas assumir quem você é diante dos seus pais é um grande desafio e muito difícil. Então essas pessoas já merecem os aplausos por essa coragem, pela coragem de ser quem verdadeiramente são. Toda pessoa que abraça a verdade, que vai em busca da verdade, que tenta viver no amor, verdadeiro amor, de acordo com a verdade, essa pessoa está indo pelo caminho que Jesus nos ensinou. Essa pessoa está seguindo o exemplo do nosso querido mestre, Jesus. Fica então aqui para vocês essa explanação, não só temporal, mas também arquetípica, acerca do que é honrar pai e mãe. E aqui eu queria ver as contribuições de vocês. Olhando aqui, algumas coisas vocês vão comentando e eu não consigo acompanhar. Carlinha está dizendo que os pais tomam decisões conforme o entendimento que eles têm. Isso. A gente tem que achar nossa verdade e passar essa verdade com amor para eles. Isso, Carlinha, nem sempre. E uma coisa que eu tenho aprendido na vida, que a gente não precisa estar convencendo todo mundo que a gente ama de que aquilo que a gente está fazendo tem um fundamento idôneo. A gente tenta explicar e a gente tem que aceitar que nem sempre será compreendido. Eu acho um dos maiores desafios é você autorizar quem você ama não lhe compreender. Isso é muito difícil. Então, às vezes, seus pais não vão concordar nunca. Mas você deve se questionar. O que estou fazendo é verdadeiro? É bom? Tem resultados de crescimento? Eu vivo mais em paz? Eu não estou prejudicando ninguém? Eu estou prejudicando porque minha mãe está ficando chateada. Aí, gente, a gente tem que lembrar que a mãe e o pai são espíritos também em processo evolutivo. E assim como a gente não pode super proteger os nossos filhos, evitando que eles sintam desgostos, a gente não tem como super proteger os nossos pais. Amar os pais não é super proteger os pais, não é inverter os papéis e nos tornarmos pais dos nossos pais. Temos que dar a eles o direito de serem gente, de às vezes se aborrecerem, de às vezes se chatearem, de às vezes explodirem. E o respeito pede que eu faça o quê? Eu dê o tempo dele, eu não seja agressivo com ele, eu não maltrate o meu pai ou a minha mãe. Isso é que é o dever filial do qual está falando Allan Kardec. Malu lembra das constelações familiares, isso, né? Que são tentativas de reorganizar o campo familiar, é uma forma de honrar pai e mãe. A Rociane está dizendo que se sente muito feliz por honrou com muito amor os meus pais, não fiquei um momento distante deles quando a velhice chegou. Que bom, Rociane. Mas você ainda está viva, então continue honrando seu pai e sua mãe. Não fale isso no passado, não. Eu honro meu pai e minha mãe, né? Porque você está encarnada, suspeito eu. Uma vez que você está aqui escrevendo. E, sabe, gente, eu tô brincando com a Rociane porque eu conheço, viu? Onde eu estou no rompimento desse caos, a Saboia Pascoal. Eita, é isso mesmo. Você tá certa. Você tem que se analisar, né? E perguntar, será que eu estou aqui me opondo às vezes só por me opor?
ou estou realmente vivendo de acordo com o meu coração? Algumas pessoas, elas querem romper com os pais e elas vão, não, eu não vou reproduzir o que os meus pais fizeram. E aí elas vão se esforçando para fazer o oposto, né? Eu tenho que fazer o oposto do que eles fizeram. Se os meus pais me bateram muito, eu com os meus filhos nunca vou dizer nem um ai, nunca vou proibir nada, nunca vou dizer um não, porque os meus pais foram assim. Bom, nesse caso você não está abraçando a verdade, você está ainda tendo esses valores como centro, só que agora você virou a oposição, mas está fazendo a mesma coisa do lado oposto, sendo extremista. E todo extremo é perigoso. Então eu me lembro de uma amiga que eu tinha que ela entrou naquela fase da adolescência e ela tinha que se opor à mãe dela. Então ela estava uma vez assando um pão no fogo e disse que a mãe falou assim, vai queimar, né? E a mãe era sabidona e ela só de mal ficou lá com o pão. E o pão queimou. E ela disse que quando o pão queimou, comeu o pão queimado para não dar o gosto à mãe de dizer que ela tinha razão ou que não era o que ela queria. Entende? Mas eu falei, mas minha amiga, você continua tendo a sua mãe como o centro das suas decisões. O centro das suas decisões tem que ser o quê? Os princípios, a verdade, aquilo que você está acreditando, que faça bem. Então você se maltratou para se opor. E muita gente faz isso, é claro, de outras formas e formas até mais graves na vida, só para ser do contra. Então, se você está se esforçando só para ser do contra, pense bem, isso não é romper com abraçar a verdade, romper com valores ultrapassados. Ainda não é uma afirmação de força, é um ato adolescente. Né? Porque o adolescente, o que acontece? A criança, ela se desenvolve e os pais são tudo para a criança, né? Naquele primeiro momento da nossa vida, eles são tudo mesmo, porque eles nos sustentam, eles são o nosso primeiro depósito de amor, né? Os primeiros depositários do amor na gente. Então a gente quer agradar os pais, a criança, ela concorda com a mamãe porque a mamãe está oferecendo a vida. Os filhos, né, são muito influenciados pelo pai, seguem muito o que os pais dizem, acreditam no que os pais acreditam quando são crianças. Às vezes o pai tem uma religião, a criança nem sabe o que é ainda religião, mas ela tá ali naquela mesma. Por quê? Porque os pais fazem, ela vai repetindo, ela tá reproduzindo o que vê os pais fazerem. Quando ela chega na adolescência, ela começa a descobrir que os pais são humanos e ela quer encontrar a si mesma. Então ela começa a ver outros grupos, outros valores, outras pessoas e ela quer conhecer aquilo ali. E aí ela meio que se rebela, né? E aí a teoria da vara, que eu já falei até numa live, né? Se você quer desentortar uma vara, a vara tá para cá, você puxa ela pro extremo para que ela venha para cá. Então você tá aqui com seus pais, né? Você não tem os seus próprios pensamentos, seus pensamentos são os dos seus pais. Aí na adolescência, vamos pro outro extremo para depois vir para cá. E Caroline, eu nunca tive crise adolescente, gente, é preocupante, assim, algum nível de crise, de conflito, é importante que tenha tido. Aí é preciso a gente se revoltar, é preciso que em algum momento você tenha questionado, é preciso que em algum momento você tenha tomado consciência daquilo ali, feito suas escolhas conscientemente. Sabe a parábola do filho pródigo? Tem um filho que rompe e tem um filho que fica em casa. Mas o filho que fica em casa, que faz tudo direitinho, não é um filho necessariamente maduro. Porque quando o filho pródigo volta, ele fica chateado, né? E mostra na fala dele pro pai que ele era tão imaturo quanto aquele outro quando saiu de casa. Porque ele também queria uma festa e sentiu falta disso. Né? Ele queria as mesmas coisas que o outro, só que ele não foi capaz, não teve coragem de fazer a mesma coisa que os outros. Então, os certinhos, às vezes, né, são pessoas que estão reprimindo uma série de dissabores. Né? Num relacionamento, seja entre pais e filhos, ou entre esposo e esposa, os cônjuges, né? Entre um casal, seja homem, seja mulher, enfim. Nos relacionamentos, quando há uma concordância o tempo todo, é importante que a gente questione. Porque duas pessoas que são dois seres diferentes, por mais que tenham sido educadas na mesma casa, haja vista os irmãos concordarem com tudo, com absolutamente tudo, talvez
tem alguém aí que está se calando, que está engolindo o que pensa e o que acha. Então, pelo menos algum nível de conversa, não digo que tem que ter arranca-rabo, que tem que se bater, que tem que se machucar, se desrespeitar, mas algum nível de estranhamento numa relação há que se ter alguma vez. Quando a gente não tem estranhamento nenhum, isso sim é estranho. Preciso que a gente cuide para atentar para a relação também nisso, a relação morna, né, como a gente chama. A Kilvia está dizendo que faz 2 anos que quebra os padrões direto todos os dias. Ô, Kilvia, dá uma folguinha de um dia ou outro para eles, né? Os pais ficam às vezes muito chocados, né, com tanta informação junta, mas talvez seja para tirar o atraso. Faz 2 anos só que você começou a fazer isso. E a gente tem que entender que eles também não conseguem compreender tudo isso. Olha, dona Marina Vieira, você tá aqui. Eu sei, Marina, você também é uma pessoa ousada que sabe viver de acordo, tenta viver de acordo com a verdade e romper com padrões estabelecidos. A Ana Paula diz amar e respeitá-los sempre. Pois é, gente, uma coisa também que eu questiono, amar sim, a gente tem que amar todo ser humano, né? Amar é preciso amar todos. Mas sabem de uma coisa? Como tem essa cultura, né, de que a gente tem que amar pai, amar mãe, isso é como se o amor pudesse, sabe? Amor não se nasce à força. Vocês já tentaram amar alguém que não conseguiram? A gente fala isso de outros, né? Então, digamos que tem uma pessoa, você não gosta dela, mas eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Você já conseguiu amar porque você ficou repetindo, eu tenho que amar porque era sua obrigação amar, porque Jesus disse que é para amar todo mundo, você conseguiu? Se você conseguiu isso, passa a receita aqui, porque sinceramente, eu acho que isso não é possível, né? O amor não nasce à força. Então, assim, os pais, eu acho que a gente está mudando o mundo e as pessoas dizem, ai, no meu tempo, filho respeitava pai. Hoje em dia, os filhos não respeitam mais os pais. A gente está tendo um tempo de mudança. E todo tempo de mudança, ele é crítico, né? Existe uma crise, uma readaptação, né, em que se passou a olhar a criança como um ser humano também, digno de respeito. Então os pais antigamente, eles não respeitavam muito os filhos, eles oprimiam, eles humilhavam os filhos. Ai, Caroline, mas era pelo melhor. Era que eles estavam descontando as frustrações deles muitas vezes nos filhos. Gente, eu digo isso com todo respeito, minha mãe é meu paizinho, e toda gratidão, minha mãe sempre vê minha live, vocês veem, todo amor aqui é a Dona Graça. E ela é uma pessoa que concorda comigo, porque mamãe é uma mente aberta, né? Então ela concorda, né? Ela leu aquele livro, O Drama da Criança Bem Dotada, A Verdade Liberta, porque os pais estão reproduzindo também o que eles aprenderam com os próprios pais. Então, felizmente, assim, apesar dos nossos pais, a maioria ter sido chato com a gente, ter sido mesmo errado com a gente uma vez ou outra, e nós somos assim com os nossos filhos, certamente, grande parte prevaleceu o melhor, né? A gente consegue amar os nossos pais. Mas às vezes tem pais que maltratam, que espancam, que violentam, que estupram os filhos. E aí assim, a gente vê a história pela metade, você chega no hospital, encontra aquele velhinho lá, sozinho, nem o filho vai visitar. Eu me abstenho de julgar, não sei vocês, mas acho que a gente tem que pensar, eu não sei qual é a história. Eu acho que talvez esse pai não conquistou o seu filho. Porque a gente fica com esse né, chavão que os filhos têm que amar os pais. É pesado. Eles têm que amar os pais independente, eles têm que pelo menos, como diz Kardec, respeitar, honrar, como a gente tem que fazer com qualquer ser humano. Não vou me vingar, não vou ficar torturando, eu não vou abandonar, de fato, eu vou fazer o acompanhamento necessário. Mas amar mesmo, gente. Nós ainda não estamos tão iluminados para ter aquele amor genuíno e verdadeiro por todas as pessoas, sobretudo se a gente tem uma grande carga de mágoa em relação a elas. Então a gente fica com um conselho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz amar o nosso inimigo. Que a gente tente pelo menos não retribuir o mal com o mal, né? Que a gente tente ressignificar aquela experiência, pensando, e aí quando a gente tem uma visão ampla da vida, uma visão que inclui a dimensão espiritual da vida, a gente entende, tem algum sentido eu ter nascido nessa família e eu ter tido o pai e a mãe que eu tive. Porque não é por acaso que a gente nasce na nossa família. O Espiritismo mostra isso. Você nasceu nessa família, não foi o endereço errado, a cegonha não se enganou, porque você tem algo a aprender nessa família.
E às vezes esse aprendizado ele se faz de uma maneira dolorosa. Não porque Deus esteja nos castigando, porque na encarnação passada a gente pregou chiclete na cruz. Não por isso, mas porque a gente precisa enxergar determinadas coisas que a gente só enxerga quando está naquele lugar. Eu me lembro de uma vez de um filme que eu assisti, não me lembro o nome, infelizmente, se alguém lembrar, coloca aí, que era um médico, ele era oncologista, ele era extremamente frio com os seus pacientes, quando dava as notícias para ele, até que ele próprio adoeceu. Então, quando ele adoeceu, ele passou a ver o outro lado da moeda, né? O lado de quem está precisando ser cuidado, precisando ser ajudado. E ele percebeu como era importante um olhar fraterno, uma palavra mais suave, um cuidado, um aperto de mão. Isso tudo faz diferença. Então foi preciso ele passar por aquele outro lado para enxergar isso. Então às vezes isso acontece com a gente. E a gente tem que tentar entender qual a lição que a vida está nos oferecendo. Porque chega uma hora que a gente fica adulto e a gente pode olhar para esse nosso passado da nossa criança e não brigar com a nossa criança porque ela tem ressentimento, sabe? A gente olha para os nossos ressentimentos e diz, olha, né? Por exemplo, pequena Caroline que está dentro de mim, você tem razão nisso, eu entendo. Você foi magoada, eu entendo. Não é injusta a sua mágoa, mas olha, você agora já sabe disso. E você tem uma vida pela frente. E você pode fazer diferente. E se teve essa ou aquela pessoa que lhe maltratou, existem outras pessoas boas no mundo também. Ah, não tem pessoas boas no mundo? Seja você então essa pessoa, porque o mundo está precisando disso. Entendem? Então a gente acolhe o nosso lado ressentido, o nosso lado, a nossa criança ferida. A gente acolhe ela, né? Não diz besteira, isso já passou, isso é coisa da infância. Besteira, ainda tá aí sofrendo por causa disso. Ah, faz tantos anos, você já cresceu. Não é isso. Eu já ouvi isso em relação a pessoas que foram abusadas, voltando ao tema do abuso sexualmente. Alguém dizer, ah, mas isso já faz tanto tempo, você já cresceu, isso era coisa de criança, o outro que te abusou, ele também era perturbado, perdoe. Não é tão simples assim, não é? Então você diz, não, você tem razão, foi ferida. A pessoa que fez isso com você roubou a sua inocência, queimou uma etapa da sua vida. Isso é realmente muito, imensamente grave. Não vamos banalizar. Porque quando a gente banaliza o que a gente sofreu, a gente tende a repetir com as gerações que vão vir. Sabiam? Não necessariamente eu vou abusar sexualmente, mas se minha filha passar por alguma coisa, eu vou dizer a mesma coisa. Que bobagem, isso não é nada. Eu não vou achar tão grave. A gente vai banalizando aquilo ali. Não, acolhe. Você foi espancado quando era criança? Você tomava surra de cinto? Isso não é engraçado. Isso não é fofinho, gente. Isso é doloroso. E é covarde. Porque você era uma criança. Acolha a sua criança. Ai, agora então eu vou lá no meu pai que fez isso comigo, vou surrá-lo também? Não. Converse com a sua criança. Olha, seu pai fez isso em você porque ele também recebeu isso do pai dele. Porque ele trazia muita raivinha no coração e às vezes saía. Mas você agora vai ser protegido por mim. Ninguém vai mais fazer isso com você. Eu, o adulto, em quem você se transformou, vou lhe proteger. Você está seguro. Eu vou fazer o melhor por você. Eu não vou deixar as pessoas lhe baterem. Eu não vou deixar as pessoas lhe humilharem. Eu vou ser o seu maior amigo. E se você tem a si mesmo como maior amigo, você nunca está sozinho. Nunca vai faltar amizade para você. Nunca vai faltar amor para você. Seja o seu melhor amigo. Então, Ana Paula, eu digo, é claro, amar e respeitar os nossos pais sempre, mas esse amor no sentido de compreender a humanidade deles, né? É claro que também nós temos que conquistar o amor dos nossos filhos, não bajulando os nossos filhos, colocando limites, educando, né? Ensinando a eles o que é realmente o certo, o errado. A gente fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Pedindo perdão se nós exageramos, se nós fomos injustos, porque aí a gente está ensinando os nossos filhos o valor de pedir um perdão.
né, estudando para fazer da melhor maneira, para ajudá-los e orientá-los da melhor maneira, nos conhecendo para não transferir para eles as nossas dores, os nossos traumas, descontando neles o que fizeram com a gente, não descontando nos nossos filhos as nossas frustrações, não responsabilizando os nossos filhos pelo fato de terem nascido da gente, passando na cara, porque eu te dei de comer, porque eu te dei isso, porque eu te dei aquilo, você está dando porque você quer. Você teve o seu filho, né? Receba-o com respeito, respeitando os nossos filhos também, como nós queremos que eles nos respeitem um dia. E, sobretudo, mostrando no meu tratamento com a minha mãe, com o meu pai, como é que um filho deve tratar a mãe e tratar o pai. Porque o seu filho vai ver como você faz. E aí ele certamente vai aprender a fazer o mesmo com você. É assim que a gente se faz respeitar, amar pelos nossos filhos. Não é brigando com o filho, me chama de senhora. Menino, me chama de senhora. Grande coisa você ser chamado de senhora, se você, ou senhor, se você não impõe, se você não propõe ao filho, melhor dizendo, uma pedagogia amorosa, exemplos de amor, uma postura íntegra que ele possa sempre realmente, do fundo do coração, respeitar. Não porque ele teme apanhar de você ou ele teme o castigo de Deus, mas porque ele sabe que você é chapa, né? Então, eu acho que tem que ser o nosso grande esforço. Bom, gente, aqui o pessoal comentando Francisco de Assis, eu adoro Francisco de Assis, acho um exemplo formidável, né, de uma pessoa que fez uma conexão com o universo. Ana Paula dizendo, quando eu te amo e te aceito do jeito que você vier, né, deveria ser regra de amor, não só de mãe e pai, mas de todas as pessoas, eu acho, né? A gente vai tentando aprender na família, depois a gente estende isso ao mundo todo, né? Quando é a nossa verdade, diz a Carlinha, quando vem do coração a gente segue em paz. É isso mesmo, Carlinha, é isso mesmo, porque Jesus foi crucificado porque a maioria não entendeu o que ele veio ensinar, e nem por isso ele partiu em desespero, ele partiu em paz. Pai, em sua mão entrego meu espírito. Aqui, seu Álvaro, Caroline, você, seus ensinamentos merecem muito mais ser honrada do que pai e mãe. Obrigada, seu Álvaro, pelo carinho. Isabelle, seu Álvaro tem a filha dele também, sempre tá aqui. Mariana Santos, hoje me sinto feliz com as minhas escolhas, mesmo sabendo que minha mãe não tem uma relação de 100% amor comigo, mas eu a respeito. Que bom, Mariana, que legal, né? Os nossos pais têm suas cargas de humanidade, suas dores também. A Manu, você fala de uma forma tão clara. Obrigada, Manu, obrigada. Isabelle, eu e meu irmão discordamos de tudo. Pois é, não é porque a gente concorda que a gente tem que estar aos tapas, né? Quando a gente aprende que a gente discordando pode tentar caminhos de conciliação. Como podemos associar psicologia e espiritismo? Espiritismo é uma visão de mundo, né? Você não precisa mudar nada porque você se tornou espírita, né? Assim, mudar nada dos conceitos que você conhece. Você só vai ver o mundo de uma outra forma. Então eu digo que é o paradigma, né? Doren Contre diz, é o paradigma do espírito. Então você passa a ver o mundo de uma outra forma, porque eu vejo as pessoas para além daquilo que os meus olhos me apresentam delas. Eu vejo um ser vivente muito além da data de nascimento e sobrevivente à data da morte. Eu vejo a existência muito além daquele comecinho de quando eu nasci e o fim de quando eu irei. A existência é muito mais que isso. As nossas conexões são muito mais do que os nossos toques físicos. Nós temos trocas energéticas espirituais. Então essa visão de mundo ela pode ser incorporada a todo o nosso conhecimento. A psicologia, a filosofia, a física, a química, em tudo você pode colocar essa visão de mundo. Gente, está chegando a nossa hora. Muita gratidão pela presença de vocês, pela energia de vocês falando nisso. Eu acho que quando a gente fala aqui de amor aos pais, de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, a gente gera uma outra energia em volta da gente e nos tocamos através dessa energia amorosa e nos renovamos, recarregamos as nossas pilhas para as lutas diárias. Fechando então, como forma de prece, uma poesia.
E eu queria que vocês imaginassem, convido-os, melhor dizendo, nesse momento a imaginarem. E quando eu digo imaginar, torno a dizer, é formar imagens, o que vai ajudar, porque toda imagem que a gente forma mentalmente, ela se materializa no mundo espiritual, né? Ela aparece aos espíritos. Então, imaginem a chuva de energia sobre vocês nesse momento, sobre a gente, sobre nós todos, enquanto eu leio essa mensagem de Vanderlei Pereira, meu pai, no livro Cura Teu Coração. E aqui, se tiver a musa inspiradora dele, minha gracinha, beijinho para você também, por toda essa herança que vocês me deram, que inclui a doutrina espírita, que graças a Deus me passaram. A dor como ensino. Que Jesus te abençoe, Deus te proteja, perante a dor que serve de oficina, pois é por ela que Jesus te ensina tudo de bem que para ti planeja. Serás um vencedor nessa peleja, que logo mais, se Deus quiser, termina, cumprido o fim a que ela se destina, nas mudanças que o Mestre te deseja. Conserva-te na paz que Deus te manda, que logo mais a tempestade abranda e novos ventos mudam-te o destino. Mas não te afastes por um só momento da lei de amor, divino mandamento, para não se tornar inútil todo ensino. Linda mensagem. Essa é uma das heranças que a gente tenta honrar aqui. Linda mensagem e esse convite para que a gente pense sempre a dor, os conflitos, as dificuldades como passageiras. Eles vêm, trazem algum ensinamento e quando a gente aprende, esses professores vão embora. Então não nos desesperemos, confiemos sempre. Muito obrigada, gente. Que cada um receba muita energia positiva em sua casa, que os seus lares se encham de luz e possamos estar todos em muita paz. Aqui tchau para vocês. Tchau Marina, Nayane, Kílvia, Rociane, Carlinha, Maria José, Sidneide, Daniele, Sônia, Jaci, todos vocês fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos nos encontrar aqui na semana que vem. Um minutinho ainda, Daniele está dizendo, no meu local de trabalho aparecem muitas histórias de vida com idosos abandonados e ao fazer o acompanhamento da família ficamos sabendo o porquê do abandono. É isso mesmo, Daniele, né? Não que assim, justifica, explica, né? Que às vezes os pais não souberam ensinar o amor aos seus filhos, amando-os respeitosamente. Mas vamos fazer diferente? Vamos honrar os nossos pais, a nossa ancestralidade, construindo um mundo melhor a partir das nossas vidas e da educação dos nossos filhos, se nós os tivermos. Se não, através do que a gente semeia no mundo. Muita paz, fiquem com Deus e tchau, tchau, todos vocês.